Salve, salve galera, saudações vascaínas. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Vasco Denva USA. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal para ajudar ao YouTube a entregar o nosso canal para mais vascaínos. Beleza, rapaziada? Gente, esse vídeo aqui, primeiramente quero fazer um agradecimento aqui ao nosso amigo, Tiagão, lá do Vascaíno do Cerrado, que ontem pediu a sua massa na live dele lá para dar uma passada na minha live ontem, a primeira live do nosso canal, e fomos muito bem recebidos pela turma que segue o Tiagão do Cerrado. Vocês, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Sempre que puder prestigiar a gente está agradecido do fundo do coração. Tiago, meu guerreiro, brigadão. E, enfim, galera, agradecimentos ao reconhecimento do nosso amigo Tiago por ter nos dado uma força aí, que a gente está começando essa caminhada que ele já fez lá atrás, no começo dele, ele sabe como é que é. É difícil. Mas, enfim, tava dando uma olhada aqui, que todo dia de manhã, né, rapaziada, você está ligado, eu tô em casa, tomando meu bolinho de fogo, e vendo o GE, alguns meios de notícias do Vasco Net, GE, que dá pra gente ver alguma notícia de Vasco, né? Que a gente não é repórter, a gente é torcedor raiz. Enfim, aí uma matéria que veio aqui a minha atenção Renato Gaúcho terá a missão de tirar o Vasco do Z4 pela terceira vez, né? Aí eu vou dar uma clicada na matéria agora, eu acabei de acordar, tem que trabalhar daqui a pouquinho, vocês podem ver, já estou até com o uniforme do restaurante, e já para ir embora, mas vamos lá. Renato Gaúcho terá a missão de tirar o Vasco pela terceira vez do Z4. Em 2008, Renato comandou o Pedrinho de volta ao clube. Enfim, aqui começa a matéria. Renato Gaúcho iniciará a terceira passagem pelo Vasco nessa quinta-feira contra o Palmeiras em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, e todas as estreias no clube, o treinador precisou lidar com a pressão do Z4. Nas primeiras partidas, o objetivo é sair da zona. Foi alcançado em 2005, mas não em 2008. Muitas pessoas não se lembram de como foram as estreias de Renato Gaúcho no Vasco. Por isso, o GE traz detalhes das partidas que marcaram as passagens do treinador pelo clube. Confira abaixo. Aí está falando o cenário que ele disputou com o Cico, o zagueiro Cícero, abriu... Bom, enfim, mais uma vez, o Renato pega o Vasco numa situação complicada, numa situação que o Vasco precisa ser ajudado. Como assim ajudado, No meu entender, no meu ponto de vista, mentalmente com o jogador, mostrar que eles podem ser capazes, mudar o esquema tático de jogo, mudar o esquema tático de jogo de acordo com o adversário, Não é aquela mesma anatomia. Tira um zagueiro, coloca um centroavante, tira um meio de campo, coloca um centroavante, tira outro lateral, coloca um centroavante. Assim estava com o Diniz. Nós não mantínhamos um esquema tático. Nós não tínhamos um esquema tático de acordo com o adversário. Ia jogar contra a Chapecoense. Vamos citar a Chapecoense com todo o respeito à instituição do Chapecoense. O Vasco era para ter arrebentado a Chapecoense dentro de casa. O Vasco era para ter arrebentado o Bahia dentro de casa. Porque o nosso time é ruim. Nosso time não é o Real Madrid da barreira, como diz o pai Carlos.
Mas assim, nós temos um time que dá para ser ajustado, para não passar sufoco. Isso é claro. Olhando os outros elencos, vou tirar e vou dar exceção a Palmeiras, a Mulambada, né, o Cruzeiro, apesar de estar passando um mau momento lá em Minas com o Tite, mas é um time adequado, é um time bom, né? Esses três estão ali acima da média, um pouquinho, não muita coisa não, um pouquinho, porque se você viu lá aquele time horroroso do Fluminense, bateu de frente com a Mulambada na final, por que a gente não pode? Né? É falta de estudo, de estudar o adversário para jogar adequadamente. Não precisa jogar bonito não, dar um toquinho de letra, o Léo Jardim sair driblando todo mundo e fazer o gol, isso aqui ele não vai fazer nunca, ele não está nem com a mão. Mas, sim, compactar a defesa para evitar de tomar gol e jogar com sabedoria. A derrota faz parte do esporte. É como você perde que dói no torcedor. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre esquema tático. Essa é a minha opinião e eu acho que o Renato também, ele é um cara mais veterano, ele deve estar no mesmo conceito de eu vou jogar para ganhar, eu quero os 3 pontos. É importante pontuar. Se não puder pontuar os 3 pontos, faz um ponto. É ruim fazer um ponto de casa? É, mas é melhor que perder. Entendeu? Então o Renato é um treinador assim. Outra matéria também que está aqui no GE, o nosso lateral direito, Puma Rodrigues, foi o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, rapaziada. Tá louco? Puma Rodrigues recebeu o prêmio na noite, né? Lá de melhor lateral direito do Campeonato Carioca. E a matéria do GE está assim, rapaziada. Eleito o melhor lateral do Carioca, o uruguaio revela que elenco fez trabalhos físicos com treinador e cita expectativa por convocação para a seleção uruguaia. Aí o Pumita quer beliscar uma vaguinha na Copa, ó. Vamos lá, enfim. Uma semana intensa lá no Vasco de treinamentos físicos. É o que faltava no nosso time. Vontade, pegada. Eu acho que é por isso que ele vai optar pelo Hugo Moura jogando ali, né? Eu seria ainda mais audacioso, eu colocaria o Hugo Moura e Barros, que é para dar pegada mesmo, que é para pegar os caras, para botar medo. São Januário tem que ser um território que o jogador assim, porra, vou jogar lá em São Januário, velho. Você tá louco? Aquele lugar lá é um caldeirão, é uma gritaria na nossa cabeça, aquela torcida do Vasco é louca, né? Aquela torcida do Vasco é indiscutível a melhor do Brasil, que a gente nós somos os melhores do Brasil. Nós não desistimos. O Vasco pode estar perdendo, ganhando, a gente não desiste, a gente está em cima. Mas o time tem que dar alegria. O time tem que mostrar a vontade de jogar bola, que foi perdido nos últimos jogos aí. Entendeu, rapaziada? Mas é isso aí. Semana intensa, muitos treinos, por missão. Sai fora, Zé Quá! Alô, rapaziada. Muito obrigado a vocês aí, os meus novos inscritos que veio lá do Vascaíno do Cerrado, aos novos inscritos da minha terra natal de Baixo Guandu. Mais uma vez, meus agradecimentos. Tiagão, mais uma vez, meu guerreiro, muito obrigado. E que Deus nos dê um bom dia de trabalho, porque só o trabalho dignifica o homem e paga as contas, não, rapaziada? Fé em Deus, até mais tarde.